Os contadores de história, contadores de caso, né? Disse que existe desde o tempo que o mundo foi mundo, né? Que existe as pessoas que gostam de contar caos, contar história, né? E geralmente os contadores de história que gostam de contar caos, contar história, né? São pessoas de idade avançada, pessoas idosas, né? E assim fica até mais fácil para a gente acreditar nos contos, né? Nos contos de casos, de história, né? Porque tem contador de história que mente demais, né? E essas pessoas idosas não costuma mentir, né? Ou pelo menos mente mais pouco, né? Então fica mais fácil, tem mais base da gente acreditar nas histórias, né? E tem umas histórias que é real, ou pelo menos baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais, né? E outro dia eu ia descendo numa rua em Jataí e tinha dois cidadãos sentados debaixo de uma árvore, cada um num toco, né? E fazendo hora ali, isso já era bem de tarde, né? Já de tardezinha, né? E um contando uma história pro companheiro, né? E como em toda a vida eu gostei de escutar as pessoas contar história, né? Desde o tempo que eu era menino, então naquele tempo que eu era criança, né? As pessoas reuniam boca de noite, principalmente noite noite clara, de lua clara. Então ficava até tarde o pessoal contando história, né? E eu ali escutando, chegava a ficar de boca aberta para escutar as histórias, né? E aí eu parei e sentei num outro toco ali meio perto dos dois, né? E fui escutar o cidadão contar a história, né? Segundo ele, diz que alguns anos atrás, né? No tempo que a ciência ainda não era tão evoluída, né? Diz que estava começando a surgir os primeiros caminhão, né? E só tinha caminhão nas capitais, nas grandes cidades, nas capitais, por exemplo, né? É que já tinha surgido o tal caminhão, né? E nem todo mundo que morava na cidade sabia que já existia caminhão, né? Então no sertão, nos interior do sertão, ninguém nunca tinha visto sonhar, ou pelo menos nunca tinha visto falar que existia, que já existia o tal caminhão, né? Ninguém nunca sonhava do tal que já existia o tal caminhão, né? E só as pessoas consideradas muito ricas é que tinham o privilégio de possuir um caminhão, né? Diz que era muito caro os primeiros caminhão que surgiu, né? E disse que para ele funcionar, né? Disse que o motorista, né? Abria a boca do bicho na frente, reganhava a boca do bicho, né? E tinha uma ferramenta, acho que essa ferramenta ainda existe ela até hoje, né? Tinha uma ferramenta que ela era meia torta, né? Ela tinha uma tortura lá, né? Uma tortura para um lado e outra por outra, né? Que chamava manivela. Eu acho que até o nome verdadeiro dessa ferramenta é mesmo manivela, né? Então, diz que o motorista colocava aquilo no motor do caminhão e metia a manivela para cima, né? Rodava aquele trem até suar. Diz que o caminhão custava pegar, custava funcionar, né? No tempo do frio, então, diz que era quase uma semana para poder funcionar um caminhão, né? E era aquela dificuldade danada, né? E tinha naquele tempo, segundo o cidadão que estava contando a história, diz que no estado, e eu esqueci qual foi o estado que ele falou, né? No interior do estado, um sertãozão, diz que tinha um povoadozinho muito pequeno, né?
E naquele tempo, tudo era feito à força do braço, não existia roça, lavoura mecanizada, né? Não existia trator, não existia plantadeira, não existia colhedeira, enfim, lavoura mecanizada naquele tempo, segundo diz a história, né? Eu acho que ainda não existia em nenhum lugar, em nenhum canto ainda no Brasil, ainda não existia lavoura mecanizada, né? Então era tudo a força do braço puro, roçava o mato de foice, derrubava de machado e queimava aquilo. Quando a chuva vinha, então plantava o mantimento, né? Covava de enxada, um ia na frente covando, outro ia atrás sameando a semente e plantando, né? Plantando a semente, né? Campo, ninguém dava valor no campo, né? O campo não valia nada naquela época, né? Hoje o campo vale muito mais do que a mata virgem, né? Ver como que os tempos mudam, né? Então, é, um caminhoneiro de São Paulo, um fulano de tal muito rico em São Paulo, tinha um caminhão, né? E ele tinha um motorista que mandava o caminhão para ele, que tocava o caminhão para ele, né? E então parece que fala é dirigir, né? O pessoal que fala é dirigir, o pessoal fala assim, eu vou tirar minha carteira de dirigir caminhão, não é isso? Vou tirar minha habilitação para mim poder dirigir o caminhão, vou mudar a categoria da minha carteira, né? Enfim, né? Então, naquele tempo, que a pessoa falava, era assim, o motorista vai mandar o caminhão, o motorista vai tocar o caminhão. Não falava dirigir não, né? Falava era mandar, era tocar, né? Engraçado, né? As coisas, cada década vai passando, as coisas vão evoluindo e vai mudando tudo, né? Hoje nós estamos vivendo um mundo moderno, tudo diferente, bem diferente daquele tempo, né? Naquele tempo, principalmente no sertão bruto, as pessoas tinham uma vida simples, mas uma vida boa, uma vida farturenta. Ali ele colhia o arroz, colhia o feijão, colhia o milho, tinha porco gordo no chiqueiro, outra manada no terreiro, né? Então era aquele farturão, né? Era uma vida simples, mas de fartura, uma vida sã, uma vida pura, né? E então, como nós ia contando o caos do caminhão, né? Esse ricaço em São Paulo, cidadão muito rico, tinha um caminhão, como eu já disse, as pessoas consideradas muito ricas que tinham o privilégio de possuir um caminhão, né? E esse cidadão que tinha esse caminhão, ele tinha um motorista dele, né? E ele ouviu falar que nesse povoado, né? Nesse sertãozão, nesse norte aí daquele estado, que eu esqueci qual foi o nome que o fulano, o cidadão estava contando a história, falou, e eu esqueci o nome do estado, né? Mas o fato é que era um lugar muito sertão, né? Então, o motorista do dono desse caminhão foi lá, que o dono do caminhão mandou ele ir lá para comprar mantimento, que ele ficou sabendo que mantimento lá, cereais lá, era preço de banana, né? Era muito baratinho, né? Era época de safra, né? Então o milho, o arroz, o feijão, né? Era tudo baratinho, né? E ele resolveu mandar o motorista dele lá para fazer uma compra para ver se ganhava um bom trocado, né? E o motorista foi. Quando ele gastou muitos dias, porque naquele tempo não existia estrada, né? Passava pelo cerrado fora, as rodas do caminhão maçando aquele capim, era aquela dificuldade danada, né? Quando entrava na mata, né? Tinha que uns ir na frente com foice, com enxadão, uns roçando, outros arrancando toco, né? Para poder chegar lá nesse povoado. Então foi uma dificuldade danada para chegar até lá nesse povoado, né? E naquele tempo também, os fazendeiros já existia carro de boi.
Então cada fazendeiro tinha seu carro de boi, né? Aí ia na cidade fazer compra, comprava de um tudo para passar o ano, né? Ele comprava o açúcar, comprava o sal, né? Menos café, que café plantava também na roça, né? E a roupa, calçado, e comprava também muitas encomendas que os vizinhos encomendavam para levar, né? Então gastava aí mês e mais mês para ir na cidade mais próxima, que a cidade mais próxima era muito longe, né? A cidade que era mais próxima. Então era aquela dificuldade. Mas é como eu já disse, as pessoas tinham uma vida simples, mas uma vida boa, uma vida sã, pura, vida verdadeira, um farturão danado, né? Mas voltando ao caos do caminhoneiro, né? Então, quando o caminhoneiro, o motorista, foi entrando no povoado, né? O primeiro que viu foi um senhor já bem de idade, né? E aí ele percorreu o povoado rua por rua, era um povoadozinho pequenininho, né? E estranhou no povoado que estava chegando um bicho lá naquele povoado que ia comer o povo do povoado tudo, né? Resultado, reuniu o povo do povoado tudinho, cada um com pilunga na mão e falando, nós vamos matar esse bicho, nós vamos matar esse bicho a paulada, né? Quando o caminhão foi chegando, eles escutou o bicho, o roncado do bicho, aquele roncadão do bicho. Eu falei, o bicho tá chegando, olha o roncado dele, né? E reuniram tudo lá na entrada do povoado lá, né? Quando o motorista foi entrando, que viu aquele pessoal tudo lá, já ficou meio assim, meio zoiudo, né? Meio com medo, né? Falou, mas agora eu já tô aqui, tem que acabar de chegar, né? Vou ter que entrar no povoado, né? E foi entrando, e esse povo, cada um com um guatambu na mão, né? Meteu o guatambu na frente do caminhão, né? Parece que chama é gabina, que o povo fala, né? A frente do caminhão, parece que o povo fala é gabine, né? Outros falam bulé, naquele tempo parece que falava era bulé, né? Na bulé do caminhão, né? Meteram o pilunga mesmo, né? Massou a bulé do caminhão do homem todinho, né? Acabou com o caminhão do homem, disse que era um bicho, tava matando o bicho, né? Quando o motorista viu a porca mal capada, né? Ele pensou, esse povo vai me matar aqui, eu vou ter que largar esse caminhão aqui e correr, vou ter que salvar a minha pele. E abriu a porta do caminhão e desceu e saiu correndo, né? E um deu fé e falou assim, ó, o espírito do bicho ele vai correndo, vamos pegar ele também, né? E largaram o caminhão e se mandou atrás do homem, né? Conseguiu alcançar o homem, derrubou ele no cacete, mas deu uma cacete, deu um São João de pancada no coitado desse motorista, né? Que ele ficou muitos dias de cama, quase morreu o motorista do caminhão, né? E o caminhão ficou só aquele bagaço, né? Diz que era o bicho que estava querendo matar o bicho, né? A gente vê contar cada uns casos, né? Que a gente fica pensando assim, a gente fica numa sinuca. Será que eu acredito? Será que não, né? Diz que existe história e existe também histórias, né? Diz que a história são fatos reais que realmente aconteceu, são as coisas que realmente foi acontecida, né? E lenda diz que é uma história que não é verdadeira, ou seja, nunca aconteceu, né? É uma coisa que nunca aconteceu, né? Eles costumam dizer caos de pescador, né? É história furada, conversa fiada de fulano, né? O ditado popular costuma dizer assim, né? Mas, afinal de contas, a gente nunca deve duvidar de nada em cima dessa terra, né? Porque nesse mundão velho de meu Deus, de tudo pode acontecer, né?